Oi meninos, tudo bem? Vamos corrigir aqui o capítulo 3 do livro suplementar, né? Exercício 1 fala assim, ó. Um movimento é sempre descrito em relação a um referencial. Uma pessoa pode estar em repouso, sentada em um carro, se tomamos como referencial o assento do veículo em que ela se encontra. Ou ela pode estar em movimento, se tomamos como referencial uma árvore do lado de fora do carro. Então depende de onde você está olhando a referência, né? O observador, né? Então, considerando essa afirmativa, né? Qual é o referencial adotado no modelo Ptolomeu para explicar o sistema solar e no modelo Copérnico? Então vamos lá. Olha só, meninos. O sistema que a gente falou até já, né? De Ptolomeu é o chamado geocentrismo, né? O que é o geocêntrico? Ó, geo vem de terra. Então, o geocentrismo, a Terra era o centro e o resto dos astros orbitavam em volta dela. E isso acontecia por quê? Porque era um movimento aparente, porque a Terra era o referencial. Então, ele está aqui na Terra e olha o resto girando em torno dele. Então, para ele está parado e quem está girando é o resto. Já no sistema de Copérnico, a gente entra no sistema que a gente chama de heliocentrismo. Hélio é do gás hélio, né? Vem aqui do Sol, né? Porque lembra que a gente falou que as estrelas elas produzem hélio, né? Então vem daqui, né? É onde a nossa Terra faz parte de um sistema onde o Sol é a referência. E aí tem vários planetas em volta dele, né? Nesse caso, né? Quem é o referencial? O Sol. O Sol está parado e o resto está movimentando. E na verdade, nem o Sol está parado, porque o Sol está num dos braços, né, da nossa galáxia, né, que também está em movimento. Está tudo em movimento, mas sempre com base no referencial. O geocentrismo está bem errado, porque na verdade a Terra não está parada e o resto girando em torno dela. E nesse fato aqui está correto. O Sol está aqui e o resto está orbitando ele. E ele está orbitando um pedaço aqui do sistema solar, da galáxia, assim por diante. Mas é importante entender essa diferença. E sempre como um referencial, né? No 2 fala assim, atualmente sabe-se que as galáxias estão se afastando uma das outras. Por que isso funciona como uma evidência para embasar a teoria do Big Bang? O que acontece? Eles dizem que está acontecendo assim, ó. Em um tempo, hoje, as galáxias estão aqui, por exemplo. Depois, está aqui. Depois de um tempo, está mais longe ainda. O que os cientistas pensam? Eles pensam de trás para frente. Se hoje, cada vez mais, eles estão ficando mais afastados, se a gente for olhando para trás, provavelmente em algum momento essas galáxias estavam juntinhas. E essa é o que prevê a teoria do Big Bang, né? Em que tinha um único ponto no momento em que houve o Big Bang e aí começou a se expandir o universo. Então, é com base nessa afirmação que eles usam como evidência para embasar a teoria do Big Bang, tá? 3. Na formação e na evolução estelar ocorre um processo que libera grandes quantidades de energia relacionadas às alterações da temperatura e do tamanho da estrela. Bem, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Que os átomos dentro ali, né, da estrela, eles vão se unindo, eles vão se trombando, vamos dizer assim, e aí vai acontecendo o quê? Um processo que nós já conversamos, que é o de fusão nuclear, né? Então, os núcleos vão se fundindo, formando aí átomos mais pesados, né? E aí uma estrela que é pequenininha começa a crescer, até virar uma gigante vermelha, por exemplo. Certo? E aqui no 4 fala assim, na evolução estelar, uma estrela classificada como supergigante vermelha, ela evolui para o quê? Então, quando a estrela está na vermelha, né, ela está perto do seu fim da vida, né? Então,
O que vai acontecer então? Em algum momento ela vai parar de produzir aqui ferro no seu núcleo, né? Ela vai começar a produzir ferro e ela vai entrar em colapso. Esse colapso, como ele é muito grande, ela vai explodir e vai criar uma supernova, né? Que é uma super explosão. Vamos aqui para o 5. A galáxia SMMJ2135-0102, situada a uma distância de 10 bilhões de anos-luz, ou seja, se você corresse na velocidade da luz, gastaria 10 bilhões de anos para chegar nela, é constituída de 4 nebulosas que se espalham por centenas de anos-luz de extensão e que formam estrelas a uma taxa de 250 sóis por ano. Veja só, olha o quanto que ela produz de estrela. A descoberta dessa galáxia sustenta a evidência de que galáxias formavam estrelas e depois cresciam em tamanho muito mais rapidamente no passado que atualmente. Explique por que a observação dessa galáxia fornece informações sobre o universo primitivo. A gente chegou a falar sobre isso, né? Então vamos supor, acontece alguma coisa aqui e ele dispara uma luz, essa luz vai andando. Aí essa luz demora 10 bilhões de anos para chegar na gente. Então essa luz que eu estou enxergando agora não é o que está acontecendo agora, é o que aconteceu há 10 bilhões de anos atrás. É por isso que eu consigo enxergar o que aconteceu num momento anterior, né? Numa época mais primitiva, certo? É por isso que você consegue ver que a gente fala de enxergar o passado, né? É assim. 6. Tem duas imagens e ele quer dizer qual das duas é parecida, né, com a Via Láctea, né? A nossa Via Láctea ela tem um formato de uma galáxia em espiral. Então a única opção correta seria a 1. Qual o motivo? O motivo é que a nossa galáxia tem um formato espiral. Certo? Vamos para o 7. Estrela cadente é o nome comum dado ao meteoro. Explique com suas palavras a diferença entre meteoroides, meteoros e meteoritos. Então vamos lá. Aquilo que não se formou um planeta, né, vai ser um objeto maciço, né, massivo, disforme. Isso aqui a gente chama asteroide, certo? Aí se um pedacinho do asteroide, se desloca ou se desprende e continua andando, esse pedacinho que saiu, que está vagando aí pelo universo, nós chamamos ele de meteoroide. Quando esse meteoroide atinge a atmosfera do planeta e entra, o atrito faz com que ele comece a pegar fogo. E aí ele emite essa luz que a gente enxerga, que o pessoal chama de estrela cadente, né? Mas aí, nesse momento, é o chamado meteoro. Então, meteoro é a mesma coisa que as pessoas falam de estrela cadente. Esse meteoro e vários caem na Terra, eles são desintegrados quando pegam fogo. Mas pode acontecer que algum pedaço dele não se desintegre totalmente e caia no solo. Se esse pedacinho cair no solo, esse que caiu, que a gente pode pegar na mão, a gente chama de meteorito, independente do tamanho, contanto que ele não foi desintegrado. Certo? E agora o último. Quando uma nave tripulada é lançada na superfície terrestre, os astronautas estão sujeitos a riscos em relação à saúde.
Isso ocorre porque quanto mais o quê? Quanto mais distante da Terra, ó, maior é a quantidade de raios cósmicos que ele recebe. E isso é radioativo, né? Ele é uma radiação que a gente chama de radiação ionizante. Olha que horror que eu escrevi aqui, né? Mas vocês entenderam. Por quê? Porque ele mexe no átomo, né? Desprendendo ali elétrons, né? Transformando eles em íons, né? Aqui, ó. Então a resposta certa é essa. Certo, meninos? Até a próxima.